Deus abençoe. Privilégio estar aqui, podendo trazer a palavra do Senhor. Eu não venho muito aqui fazer isso, mas surgiu a oportunidade e aqui estou para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que Ele tem colocado no meu coração nesses dias, para transmitir à igreja. E o Johan orando antes de eu vir falar, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas é bênção. Que bom que você está aqui, que bom que estamos com o nosso coração já conectados ao Senhor. Depois dos louvores, o meu coração já estava quase que, Senhor, já está bom. O Senhor já falou comigo de uma forma que tocou na minha vida. E eu creio que Ele falou já contigo também. Depois o Du ministrou a palavra aqui sobre as ofertas, o Senhor continuou falando. E agora, que o Senhor me use para continuar falando aos nossos corações. Eu creio que Ele ainda tem um pouco mais para nos falar essa noite. Eu quero compartilhar contigo um texto que nós vamos ler agora para meditarmos na palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia aí, você pode abri-la, acessá-la, mas vai ser projetado também. O texto que nós vamos ler está em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Um texto que fala sobre Josué. Josué é alguém muito especial na história do povo de Deus. Foi ele quem conduziu Israel para a tão sonhada, almejada terra prometida, a famosa Canaã. Alguns já ouviram falar de Canaã, né? Eu quero, nesse momento, orar com você, à luz da palavra do Senhor, para nós entregarmos esse momento ao Senhor. Pai, a Tua palavra
é a verdade. Nós queremos, Senhor, ouvir, ó Deus, a Tua voz agora. Senhor, à luz da Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, que eu diminua e que apareça tão somente, Pai, a voz do Teu Espírito Santo. O Senhor tem colocado, ó Deus, palavras no meu coração acerca desse tema, Senhor, e eu quero transmitir ao Teu povo, Senhor. Mas, Senhor, que não seja eu falando, mas sim, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Usa-me apenas como canal aqui, Senhor, para revelar, ó Pai, para revelar aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Fale conosco, Senhor. Conectamos, Senhor, ainda mais o nosso coração ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco. Com nossos ouvidos queremos ouvir a Tua doce voz e sentir a Tua maravilhosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos o texto que Josué e o povo de Deus está prestes a entrar em Canaã, prestes a acessar a terra prometida. Como eu perguntei aqui, alguns já ouviram falar de Canaã, né? Alguns já sabem, talvez outros não, mas boa parte aqui já ouviu falar. Mas eu queria fazer um breve histórico aqui sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, até chegar um pouquinho nesse momento. Momento que é muito importante na história do povo de Deus. O momento que o povo de Deus está ali para realmente acessar a promessa, para acessar a terra prometida. A nação de Israel, ela foi formada a partir de Jacó. Jacó era o filho de Isaac e o neto de Abraão. Alguns vão conhecer a história, me perdoem, né? Muitos conhecem pelo tempo de Bíblia, tempo de igreja, mas só para a gente contextualizar. Jacó teve 12 filhos homens. Esses 12 filhos, eles formaram a nação de Israel. O filho mais conhecido de Jacó se chamava José. O mais conhecido porque José era o querido de Jacó, era o que tinha maior expressão, e foi o que foi traído por seus irmãos e vendido, né, por eles, indo parar no Egito. No Egito, após José ser preso injustamente, José tinha uma habilidade especial revelada pelo Senhor de interpretar sonhos. Então, José, após ser preso, tem um determinado momento da história que o faraó tem um sonho e não há ninguém que consiga revelá-lo. Então, chamam José, José revela o sonho a faraó e José é colocado como governador do Egito, no cargo mais alto, apenas abaixo do faraó. Durante o período de José enquanto governador do Egito, acontece, né, uma grande fome. A fome a qual estava predita pelo sonho que José revelou ao faraó. Então, nesse momento, a família de José, Jacó e seus irmãos, retornam para o Egito. Todos estão comigo na história? Estamos juntos, né? Então, beleza. Jacó e os irmãos de José retornaram ao Egito. Com o passar do tempo, os descendentes de Jacó, a família de José, os israelitas, começaram a se tornar um povo muito grande, muito numeroso, um povo que foi multiplicando. Até abro um parênteses aqui. É um pessoal que gostava de ter filho. Nesse aspecto, acho que parecem até bastante com a gente, né? O pessoal foi crescendo, multiplicando. Israel, que a princípio era Jacó e os 12 filhos, né, que era composto por essa família, virou um povo gigantesco, um povo numeroso no Egito. Um povo que não dava mais para dar conta de tanta gente. Povo que gostava de ter filho. Fecha o parênteses. Mas, enfim, após José dura um bom tempo como governador do Egito, mas após a sua morte assume outro faraó. E esse faraó não conhecia muito bem as contribuições de José para o Egito. Então, esse faraó, preocupado com aquele contexto do povo dos hebreus, né, dos israelitas, com um povo muito grande no meio do Egito, começa a ficar com medo. Fala, de repente vem alguma nação,
e quer guerrear contra a gente. Os hebreus não são daqui, vão guerrear contra nós também e a gente vai perder, porque esse povo está gigante já. Então, esse faraó resolve escravizar os israelitas, escravizar os hebreus. Então, assim, o povo de Israel se torna escravo da nação egípcia. E só escravizar não estava resolvendo, porque o povo continuava tendo filho, continuava se multiplicando. Então, o faraó ele traça um plano terrível, que é de matar os meninos hebreus. Nesse contexto, como muitos lembram e sabem, nasce Moisés. Moisés, a história fala, né, foi colocado no rio Nilo para não ser morto por essa questão do faraó, e ele acaba que é encontrado pela filha do faraó e vai ser criado no palácio, vai ser criado com a família do faraó. Então, Moisés, ele se torna adulto, depois crescer, e ele fica incomodado com a situação do seu povo. Ele sabe que ele descobre que ele era hebreu e fica incomodado com a situação do seu povo escravo no Egito. Então, Moisés, ele, depois de encontrar o Senhor no Monte Sinai, ele passa a conduzir os hebreus para a libertação da escravidão no Egito, conforme Deus lhe havia ordenado. Também todos conhecem, né, para forçar o faraó a libertar o povo, Deus manda as 10 pragas, e após as 10 pragas, faraó não consegue mais resistir, e o povo então, e ele fala, então podem ir, libera o povo. Ao saírem do Egito, inclusive, faraó, né, repensa, muda e resolve ir atrás do povo. Aí também a gente conhece a história. Nesse momento, Moisés diante do Mar Vermelho, com a nação egípcia atrás, querendo recapturá-los. Moisés estende o cajado, o mar se abre, o povo hebreu, os israelitas passam pelo mar a seco, chegam do outro lado, algo milagrosamente da ação de Deus, com o intermédio de Moisés. E os egípcios chegando no mar, Moisés aponta o cajado novamente, o mar se fecha e o faraó e o exército egípcio é sucumbido naquele momento. Enfim, aí Moisés começa a caminhar com o povo pelo deserto. Caminhar com o povo de Israel pelo deserto. O povo não é mais escravo no Egito, agora são libertos e estão agora caminhando no deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Aí, nesse contexto, o povo ele deu uma desobedecida. O povo hebreu ele tinha tudo para exercer a fé e a obediência ao Senhor no deserto e chegar logo na terra prometida. Mas isso não aconteceu. O povo teve falta de fé e foi desobediente. Então, como consequência, uma geração inteira, aquela geração inteira não acessa, não chega à porta da terra prometida. Aquela geração inteira, o povo fica 40 anos andando no deserto, para que aquela geração inteira tombasse no deserto, para que só então a próxima geração chegasse às portas de Canaã, chegasse a vislumbrar a terra prometida. Então, o texto que lemos está nesse momento. Um momento que Moisés morreu, faleceu, juntamente com toda aquela geração, exceto 2 homens, exceto Josué e Calebe. Esses foram os únicos daquela geração que não sucumbiram no deserto, que chegaram para acessar a terra prometida. Feito esse contexto histórico, né, essa introdução para a gente lembrar onde que estava quando Josué recebeu essa palavra do Senhor, como estava, a gente precisa lembrar também um pouquinho sobre Josué, e aí só conhecer um pouquinho sobre Josué. Josué, ele era então o assistente de Moisés. Era aquele que estava ali, lado a lado, caminhando com Moisés.
era aquele que, inclusive, era um líder militar da nação de Israel. Era alguém que era um braço direito de Moisés. E Josué ele foi, sendo por Moisés, preparado para a liderança. Sabia-se que uma hora Moisés não estaria mais, e quem foi sendo preparado para liderar no lugar de Moisés foi Josué. E Josué ele foi também, em uma passagem muito importante, Josué foi espiar a terra de Canaã, junto com Calebe e mais 10 espias. Ou seja, Josué, ele foi aquele que já tinha visto, já tinha olhado, já tinha espiado, já tinha dado uma olhadinha na terra de Canaã, na terra da promessa. Josué foi um desses, um dos 12 espias que foram lá para olhar a terra, ver como que era a terra e voltar e dizer ao povo como é que era, para ver se era tudo aquilo que o Senhor tinha prometido mesmo, e para, enfim, acessarem Canaã, para depois pensarem em acessar Canaã. Acontece nesse momento que a maioria dos que foram, dos 12 que foram, 10 trouxeram um relatório bem negativo, falando que tinham gigantes naquela terra, que tinha muitas dificuldades para acessá-la, que era um povo forte, cidades fortificadas, ia ser muito difícil conquistar aquela terra. No entanto, Josué e Calebe, esses dois apresentaram algo diferente. Eles apresentaram um relatório cheio de fé e confiança na promessa de Deus. Josué e Calebe, então, apresentam um relatório cheio de fé e confiança na promessa de Deus. Eu quero ler o que está em Números 14 com os irmãos. Números 14, do versículo 6 ao versículo 9. Só para a gente ouvir esse relato de Josué. E daqui a pouco a gente vai ligar tudo aqui. Fizemos um contexto histórico e a gente está chegando aonde o Senhor quer nos levar. Isso foi assim o relatório de Josué e Calebe. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes por conta do relatório negativo dos outros 10. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha só, o Josué, o tal do Josué e o Calebe, o que eles passaram para o povo? Eles foram, viram a terra, olharam e falaram: é uma terra maravilhosa. Enquanto os 10 lá, negativos, falta de fé, desobediência a Deus, não acreditaram na promessa, Josué e Calebe acreditaram na promessa já nesse tempo. Nesse tempo eles já estavam vendo que o Senhor, apesar de toda a questão que tinha, mesmo que as cidades eram fortificadas, que os homens eram grandes, fortes e valentes, mas que o Senhor já tinha entregado a terra a eles. O Senhor já tinha prometido isso a eles. E Josué acreditava convictamente na promessa. Tanto é que ele e Calebe deram esse relatório ao povo. Essa atitude, inclusive, foi recompensada a Josué e Calebe, que só eles foram aqueles que ficaram para depois ter acesso à terra prometida. Porque o povo acabou seguindo o relatório dos outros 10, dos 10 negativos, e ficaram com medo de entrar na terra. O povo de Israel desobedeceu e não teve fé no Senhor. Não ouviram o que Josué e que Calebe falaram. Então eles acabaram que por isso que essa geração sucumbiu no deserto durante os 40 anos. Mas Josué não. Josué, ele tinha fé na promessa, ele tinha convicção da promessa. Esse então é Josué. Ou seja, chegamos no momento em que Josué está para liderar o povo no lugar de Moisés, para assumir a promessa, para entrar na terra prometida com o povo de Israel. Esse é o texto que lemos no começo. É quando Josué está
para assumir a liderança do povo às portas de Canaã. E eu fico pensando, como que estava a cabeça de Josué para suceder Moisés? Pensaram? Josué ia simplesmente suceder aquele que apontou o cajado e o mar abriu. Só isso ele ia ter que fazer. Coisa simples. Moisés o texto diz que Moisés, em Êxodo 33:11, Moisés era aquele que o Senhor falava face a face, como quem fala com um amigo. Esse era o Moisés. Era alguém que era tão próximo de Deus que o Senhor falava com ele face a face. E está lá o Josué para assumir o lugar dele. Moisés morreu, o povo chegou diante de Canaã, estamos nas portas da terra prometida, agora a gente precisa ir para cima, né? Então, quem está ali? O Josué. Eu fico pensando, como deveria estar o coração de Josué nesse momento? Como deveria estar... como deveria estar a sua inquietação naquele momento? Porque que Josué era alguém plenamente convicto da promessa de Deus e para o seu povo? Sem dúvida. Já falamos isso. Já acabamos de ler o relatório que ele deu lá atrás, quando foi espiar a terra. Então Josué tinha plena convicção da promessa de Deus. Já tinha mostrado fé, já tinha demonstrado convicção. Mas agora, como acessar a tão sonhada promessa? Como acessar a tão sonhada promessa? Partindo para a conclusão, quase um pouquinho, mas indo para a parte mais final, eu quero compartilhar com os irmãos 3 atributos, requisitos, condições, que à luz desse texto que lemos inicialmente, que o Senhor deixa claro a Josué que seriam necessários para que ele e o povo acessassem a terra prometida, para que ele e o povo acessassem a promessa. Para acessar a promessa, o Senhor deixou claro, falou para Josué que primeiro, antes de tudo, ele tinha que ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esse é o primeiro atributo, o primeiro requisito que o Senhor deixa claro nesse texto, que esse texto é o Senhor falando a Josué, para ele dar início, a essa liderança do povo, para ele acessar a promessa, a terra prometida. E o Senhor fala por 3 vezes no texto, seja forte e corajoso. No versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No comecinho do 7, seja forte, somente seja forte e muito corajoso. Para acessar a promessa de Deus para a nossa vida, a gente precisa de força e coragem. Não tem como acessar a promessa do Senhor, não tem como acessar as promessas do Senhor se não tiver força e coragem. Deus, ele sabia que Josué já tinha plena convicção de onde estava a sua força. A nossa força vem do Senhor. Então, Josué já sabia a fonte de força, então ele precisava ser forte, mas com a sua força no Senhor e corajoso. A nossa força vem de Deus. Tem alguns versículos rapidamente que eu quero só compartilhar. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Isaías 41:10 também vai dizer, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em Filipenses 4:13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a força. Josué sabia disso e o Senhor deixou ainda mais claro no coração dele que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então sejamos fortes no Senhor para acessar as promessas que Ele tem para nós.
Sejamos fortes com a nossa força voltada no Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é a única fonte de força da nossa vida. Aí, quando a gente descobre a fonte de força, quando a gente descobre quem é a força, que é o Senhor, fica mais fácil a gente ter coragem. Por isso que o Senhor falou a Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque a força dele estava no Senhor. Então, fica mais fácil ter coragem. Já perceberam que quando a gente tem uma fonte de força, quando existe alguém que nos dá força, é mais fácil ter coragem? Eu vou citar um exemplo aqui, só bem que a gente tem vivido alguns dias na minha família. Acho que todos me conhecem, mas eu sou casado com a Vanessa, pai do Johan, de 6 anos, pai do Kalel, de 1 ano e meio. E o Kalel, o mais novinho, ele tem alguns receios, assim. Esses dias a gente teve a oportunidade de estar com o pessoal na piscina. Alguns da igreja estavam aí também. É bem assim, a gente tem que ter mais tempo desses passeios, que é bênção demais, com mais ainda. Mas assim, o que eu percebo no Kalel, ele chega diante da piscina e ele vê que ele é diferente do Johan. O Johan chegava e já queria entrar. O Kalel não, ele dá aquela travada ali para entrar na piscina. Principalmente que a piscina de criança, né? Tem aqueles brinquedos, um negócio que joga água, um escorregador e tal. Parece um negócio esplêndido, parece um negócio fantástico. Mas o Kalel, ele dá uma travada quando chega ali. Ele fica com medo. Ele não consegue entrar chegar e já entrar na piscina. Ele dá aquela segurada. Aí o que acontece? Vai eu, a Vanessa, entramos com ele na piscina, no colo, vai colocando ele aos pouquinhos na água, ele vai percebendo que é bom, que é legal, que é aquele negócio. Ele vai percebendo começa a perceber que tem brinquedos ali, que dá para brincar. E essa segurança, essa força que a gente passa para ele, daqui a pouco ele está subindo o escorregadorzinho e já descendo o escorregadorzinho na piscina. Com toda a coragem do mundo. Nem parece aquele menininho de 1 ano e meio que travou na borda, que não queria, que sozinho não entrava de jeito nenhum. O Senhor fala para nós, nos fala: seja forte e corajoso. A nossa força vem do Senhor. Então, tem todo motivo para a gente ter coragem. Tem todo motivo para a gente ter coragem. Da mesma forma, né, como uma criança, às vezes ele precisa da força dos pais ali para entender e ter coragem e de desfrutar de algumas coisas, o Senhor nos dá essa força. E a partir da força que o Senhor nos dá, a gente pode ter coragem. A gente pode ter coragem. Porque isso é fundamental para a gente acessar as suas promessas, as promessas do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. O segundo é que, depois de sermos fortes e corajosos, precisamos, pode colocar o segundo, conhecer, obedecer e falar da palavra do Senhor. Conheça, obedeça e fale da palavra do Senhor. No versículo 7 diz: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, não se desvie dela, né? E não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite. É o Senhor falando a Josué: Josué, quer acessar a promessa? Josué, quer entrar na terra prometida? Canaã está logo ali. Mas tem algumas coisas que eu preciso te falar. Você tem que ser forte e corajoso. Forte, muito corajoso. E você precisa estar diariamente com a minha palavra. Você precisa conhecer, obedecer e falar da minha palavra. Porque senão
Esse é um requisito, senão não tem como. Para você ser bem-sucedido no acesso à promessa, no acesso à terra prometida, você precisa conhecer, obedecer e falar da minha palavra. Simples, contato direto, diário com a palavra do Senhor. Queremos acessar as promessas do Senhor para a nossa vida? Amém, queremos, creio que todos queremos. O que precisamos fazer, além de ser fortes e corajosos? Precisamos ter esse contato diário com a palavra do Senhor, conhecendo-na, obedecendo-na e falando dela, proclamando ela, anunciando ela, né? Até porque fica um pouco difícil eu obedecer aquilo que eu não conheço, e fica ainda mais difícil eu falar de algo que eu não obedeço, ou de algo que eu não faço. Entendeu? Uma coisa puxa a outra. Precisamos conhecer, obedecer e falar. Porque à medida que conhecemos, a gente vai ter luz na palavra do Senhor para obedecê-la. À medida que a gente obedece, a gente dá testemunho ao mundo. E as nossas atitudes falam, a nossa boca fala, o nosso jeito de agir fala, o nosso jeito de ter comunhão, o nosso jeito, todas as nossas expressões falam da palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente conhece, obedece e fala. Então, esse é o segundo requisito. O segundo requisito para que nós possamos acessar as promessas do Senhor. Foi o segundo requisito que o Senhor deixou a Josué. Eu até queria dar mais um exemplo aqui, rápido, quanto a palavra do Senhor é importante. Às vezes a gente não sei se ficou um pouquinho confuso ou não, essa questão de conhecer, obedecer e falar, mas vamos pensar no exemplo aqui. Pensar que você vai pegar o carro, você que é motorista, você que dirige, e vai pegar o carro para ir a algum lugar com alguém de carona. E você pega o carro e vocês dois entram juntos no carro. Aí, você sabe que tem que usar o cinto, certo? O que é mais fácil? Eu entro no carro e falo para a pessoa que está no carona, você pode colocar o cinto fazendo favor? Ou seria meio estranho também, né? Eu peço para ela colocar o cinto, que está no carona, e eu não coloco o meu cinto. Não, peraí, vamos voltar. O que eu faço? Entrei no carro, eu quero mostrar à pessoa que precisa usar o cinto. Então, eu entro no carro, eu puxo o meu cinto, coloco, mostro a ela. Talvez, se ela for uma pessoa meio distraída, talvez eu vou precisar dar um toque, ó, põe o cinto, né? Mas talvez só o meu gesto, só a minha ação, já vai ser suficiente para ela também colocar o cinto dela. Por quê? Porque eu sei que eu conheço das leis de trânsito, eu sei que tem que usar o cinto. Eu resolvi, a partir do conhecimento, eu resolvi obedecer. Eu uso o cinto. E eu falei com as minhas expressões, eu falei com a minha atitude, ou eu falei com a minha própria boca mesmo. Põe o cinto fazendo favor. É isso que a gente precisa ter com a palavra do Senhor diariamente, né? Conhecer, porque conhecendo fica mais fácil da gente obedecer e da gente também transmitir, da gente conseguir proclamar a palavra dele. Esse era um requisito para acessar a promessa também. E o terceiro e último requisito, atributo que eu destaco, que o Senhor falou a Josué que seria necessário para acessar a sua promessa, acessar a terra prometida, lembre-se que o Senhor está conosco sempre. Lembre-se que o Senhor está conosco sempre, sempre, sempre. No versículo 9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar.
O Senhor está conosco por onde andamos. Ele está conosco sempre. E para a gente acessar as promessas do Senhor, quanto mais aprendemos, quanto mais lembramos que Ele nos acompanha, mais fácil fica. Precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco sempre nos acompanhando. Tem um texto em Mateus 28:20 que diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falando. Em Deuteronômio 31:8, no Velho Testamento, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. O Senhor está conosco sempre. E para acessar as promessas dEle, para acessar aquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa lembrar disso. A gente precisa colocar isso em prática. Só é possível chegar no lugar que Deus tem preparado para nós, para mim, para você, quando nós estamos com Ele por onde andamos. Quando temos a presença dEle por onde andamos. Senão não tem como acessar a promessa, não. O Senhor deixou bem claro, inclusive falando para Josué: não tenha medo, não desanime, porque eu vou com você onde você andar. Eu estou com você por onde você andar. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Já se sentiu perdido alguma vez? De repente você pegou, eu usei o exemplo do carro, vamos pegar mais um de carro aqui. Você pegou o carro para ir em determinado lugar, colocou o GPS, a bateria do celular estava acabando, descarregou a bateria, ficou sem GPS, ficou sem saber como chegar naquele destino. Aí, como faz? Mapa ninguém mais carrega no carro, não é algo mais... O mapa está só no telefone, né? Está só no GPS. Não tem como saber onde chegar, estou perdido. Como que eu faço? Preciso perguntar para alguém. Perguntar para alguém como faz para chegar naquele lugar que eu quero ir. Certo? Essa é a atitude mais racional e prática, e fácil. Mas daí você chega diante de alguém, encontrou alguém para perguntar: como que eu faço para chegar nesse lugar que eu estou indo? A pessoa fala para você: eu sei como chegar. Eu sei como chegar. Mas eu não vou só te dizer o caminho, mas eu vou com você no caminho. Eu vou te levar lá. Pronto. Fechou, ficou maravilhoso. Não tem como mais errar o caminho. Porque quem sabe vai me levar lá. É isso que Deus está falando para Josué. Lembre-se que lembre-se que eu estou contigo. Que eu vou com você por onde você andar. Você não está perdido. Você não precisa ficar perdido. Porque não tem, o GPS falhou, a carga do celular acabou. Não, você não está perdido, eu estou contigo, eu conheço o caminho, eu que prometi, eu que dei a promessa, eu que preparei Canaã, eu que falei da terra prometida para vocês. Logo, eu sei como vocês vão chegar lá, e eu estou com você para chegar lá. A gente precisa lembrar disso, porque às vezes no curso do caminho, às vezes a gente fica perdido, e a gente, meu Deus do céu, o Senhor está conosco, todos os dias, Ele nos acompanha todos os dias, Ele segura a gente pela mão e vai mostrando o caminho, não nos deixa, nunca nos abandona, como diz a palavra. Eu não deixarei, nunca abandonarei, está conosco sempre, sempre e sempre. Sempre. Para a gente concluir, o Senhor tem promessas para nós, amém? Amém. Eu sei que o Senhor já revelou muitas coisas a você, no seu coração, de planos que você traçou para esse novo ano, para 2025, de lugares que você, à luz da doce presença do Espírito Santo, você vai pensando em planos, em projetos, em promessas que o Senhor tem para a sua vida, para mim e para a sua vida. Certamente você
tem um monte, tem vários planos, várias promessas, que você consegue olhar e ver que é o Senhor direcionando. Diante desses planos, diante dessas promessas, para acessá-los, vamos ser fortes e corajosos, sabendo que a nossa força é no Senhor e que com a nossa força nele a gente vai ter coragem. Vamos ser fortes e corajosos. Diante dessas promessas do Senhor para mim e para a sua vida, vamos nos dedicar mais a obedecer, estudar e falar da palavra do Senhor. Vamos ter um contato mais diário com a palavra dele, porque isso é fundamental para a gente acessar essas promessas, isso é fundamental para que os planos sejam bem-sucedidos. E vamos desfrutar da presença do Senhor no caminho. Vamos saber que Ele é que nos leva para a promessa. É Deus que está pegando a gente pela mão e nos conduzindo para tudo aquilo que Ele planejou para nós. Saiba disso. Que isso fique gravado no nosso coração nessa noite. Porque o Senhor, Ele pede sim que sejamos fortes, corajosos. Ele pede que obedeçamos, estudemos e que falemos da sua palavra. Mas Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Lembre-se sempre que Ele está conosco todos os dias. Então, para a gente acessar as promessas, para a gente acessar aquilo que o Senhor tem, é isso. A gente vai ter que ter força, vai ter que ter coragem, vai ter que cuidar para ler e estudar e falar da palavra dEle, vai. Mas com a companhia dEle, com a presença dEle, com Ele junto conosco, andando pelo caminho. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Para encerrar, se você ainda não tem muita clareza das promessas do Senhor para a sua vida, estamos falando em acessar a promessa, beleza. Israel tinha promessas já específica, Canaã, a terra prometida. Talvez a gente está um pouco, mas quais são essas promessas? Eu só queria deixar 2 textos para a gente finalizar, encerrar. Um deles está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Texto que Deus fala sobre os planos dele sobre nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Era para a nação de Israel, era para o povo de Deus, logo se aplica a nós, é para o povo dele. E tem mais um texto, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Paulo dizendo: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nada não é capaz de penetrar na nossa mente aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente está, poxa, mas quais são as promessas, os planos de esperança, de futuro, lugares que talvez a nossa mente, situações que talvez o nosso coração não consegue nem imaginar nesse momento, que não consegue nem vislumbrar nesse momento, mas é isso que o Senhor preparou para nós, é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você nesse ano, amém? Você crê? Amém. Deus tem preparado planos de bênção, planos de maravilhas para fazer no meio do seu povo. É o mesmo Deus que falou aqui a Jeremias, que falou a Paulo, que está transmitindo isso a nós hoje. É o mesmo Deus. São os mesmos planos. O Senhor preparou uma vida maravilhosa para nós. Ele tem uma promessa de uma vida abundante e de paz. Uma vida isenta de dificuldades? Não. Josué estava todo confuso aqui. Confuso pode ser da minha parte, mas estava todo inquieto diante de assumir a liderança do povo, diante de como acessar a promessa, como acessar a tão sonhada terra prometida.
né? Foi fácil para Josué batalhar as batalhas que teve que batalhar contra Jericó, para conseguir conquistar depois a terra prometida? Não, não foi fácil. Mas por que alcançou? Porque lá no começo, né, o Senhor deixou claro para ele aqueles requisitos, aqueles atributos. Deixou claro qual era, eles já sabiam qual era a promessa. E deixou claro que sendo forte, corajoso, obedecendo, estudando, falando da sua palavra, o Senhor faria com que ele alcançasse a promessa, porque estava com ele todos os dias. Porque está conosco todos os dias. Está conosco sempre. Amém? Amém. Não se esqueça disso. Talvez tantos planos que o Senhor já colocou no nosso coração, planos de futuro, de esperança, de bênção, de paz, planos, né, de fazer nos prosperar, planos de que a nossa mente, talvez o nosso coração não consegue nem vislumbrar ou imaginar, mas que o Senhor já, à medida do tempo, vai revelar ao nosso coração. Para isso, vamos ser fortes, vamos ter coragem. A nossa força está no Senhor. Vamos com coragem e vamos nesse caminho tendo um contato diário com a palavra do Senhor, obedecendo, estudando, falando dela, anunciando ela, proclamando ela. E sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor nos acompanha, não nos deixa desanimar, não nos deixa esmorecer, não temas e nem desanime, porque eu estou contigo por onde você andar, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem planos para nós, que o Senhor tem promessas para nós. Senhor, talvez em determinado momento, como Josué, precisamos ouvir do Senhor como fazemos para acessar esses planos, como fazemos para acessar essas promessas. E hoje escutamos isso do Senhor. Hoje escutamos que o Senhor nos ajuda a alcançar as promessas. Senhor, escutamos que terá, ó Deus, terão papéis que teremos que fazer, posicionamentos que teremos que ter. Teremos que ser fortes, teremos que ser corajosos, teremos que, Senhor, lembrar que a nossa força é o Senhor e com coragem rumar em direção ao Senhor, ó Deus, traçar o caminho que o Senhor planejou. Teremos que fazer isso. E teremos que fazer isso, ó Deus, colocando a Sua palavra em primeiro lugar, Pai. Colocando, Deus, a presença diária do Senhor, Pai, o contato diário com a Sua palavra como o princípio, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer nos viver. Pai, nós queremos aprender isso, Senhor. Aprender a conviver com a Tua palavra diariamente, Senhor. Aprender a falar dela diariamente. Porque, Senhor, assim, os planos que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor já, ó Deus, traçou para nós, ó Deus, esses planos nós poderemos acessar, porque o Senhor está conosco todos os dias, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, ó Deus, o Senhor está conosco, o Senhor anda conosco pelo caminho. Senhor, assim como falaste a Josué, Pai, obrigado pelo que o Senhor está falando ao nosso coração hoje. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, podemos agora, ó Deus, ter no nosso coração reafirmado, Senhor, que, Senhor, não há limites para os Teus planos, não há limite para as Tuas promessas, Senhor. E que, Senhor, podemos, ó Pai, saber como chegar lá. Podemos, ó Deus, agora ter, ó Deus, um norte, ó Deus, para como acessar, ó Deus, a Tua promessa, como acessar as Tuas promessas. Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. E assim como o Senhor concretizou a promessa ao povo de Israel,
entregando Canaã, entregando a terra prometida a eles, o Senhor certamente concretizará os teus planos e as tuas promessas sobre nós, Pai. Porque os teus planos não falham, as tuas promessas, Senhor, se cumprem. Nós cremos nisso, Senhor. Nós entendemos isso. E hoje, ó Deus, sabemos melhor como acessar as promessas do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Sabemos que o Senhor está conosco. Te adoramos, te amamos e colocamos, ó Deus, o Senhor como, ó Deus, o centro da nossa vida, o centro da nossa família, o centro, Pai, de todas as coisas. E na Tua vontade queremos caminhar em direção das Tuas promessas. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que o Senhor seja ainda mais louvado, reverenciado, glorificado, engrandecido, Pai. Cumpra, Senhor, todas as Suas promessas em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a acessá-las. No nome de Jesus. Amém. Amém.